Bom dia, senhoras e senhores. Estamos, com muita satisfação, abrindo os encontros sobre a semana de 1922, o modernismo e os mineiros, abordando hoje os modernistas na Terra do Ouro, que compõe a programação cultural do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais e em parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos o presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos. O coronel Paulo Duarte Pereira, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. A professora Márcia Maria Duarte dos Santos, segunda vice-presidente e presidente das comissões culturais do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. O Dr. Bruno Terra Dias, desembargador, ex-presidente da AMAGES e membro da Comissão Cultural Permanente de Antropologia do Instituto Histórico e um dos coordenadores dos encontros sobre a semana de 1922. A doutora Beatriz Coelho Moraes de Sá, coordenadora da Comissão Cultural Permanente de Antropologia do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. O Dr. Antônio Carlos de Albuquerque, secretário-geral do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. E convidamos o palestrante desta manhã, o Dr. Ângelo Osvaldo, associado efetivo do Instituto Histórico e prefeito da cidade de Ouro Preto. Registramos ainda as seguintes presenças: desembargador Fernando Armando Ribeiro, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras e associado efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Ângela Gutierrez, presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez e associada efetiva do Instituto Histórico de Minas Gerais. Paulo Roberto de Souza Lima, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei. Registramos as seguintes ausências de convidados que não puderam participar: Dr. Iácones Batista Vargas, da cadeira número 96, professora Regina Almeida, professor José Osvaldo Lasmar, professora Maria Ângela Menezes e professora Maria Inês Marreco. Convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és gente, pátria amada, Brasil. Convidamos a todos e todas para tomarem assento, os integrantes da mesa também. Com a palavra, o presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, para a abertura da sessão. Meu especial bom dia a todos. Esse sábado chuvoso, em que celebramos a oportunidade de estar aqui numa reunião de trabalho e ter uma oportunidade de rever personalidades tão ilustres e ainda ouvir daqui a pouco o prefeito Ângelo Osvaldo. De minha parte, cabe apenas dizer da satisfação de, na qualidade de presidente da Associação dos Magistrados de Minas Gerais, de acolhê-los. Senhor presidente, associado desta instituição, meu bom amigo, Coronel Paulo, queria dizer a Vossa Excelência da alegria que temos de celebrar essa oportunidade juntos. Eu penso que o Instituto, inspirado desde Nelson de Sena, esse mineiro do Cerro, que dá nome à casa onde residiram os bisavós dos meus filhos. Eu fico extremamente honrado de pensar nisso e de ter a oportunidade de estar aqui. E o Cerro, que brindou tantas vezes com o próprio Instituto, desde seu presidente, João Pinheiro, de suas histórias. Um instituto que guarda em suas fileiras os nomes de pessoas tão importantes para a história de nosso país. Poderia aqui ficar citando diversos que já se foram e outros presentes, mas sei que não é um momento para tanto. Mas devo deixar um pequeno registro de que eu fui estagiário de Luiz Carlos Abrita. Luiz Carlos Abrita foi quem me acolheu nos meus primeiros dias e que pensava em estudar o direito. E foi logo que ele se aposentou na Procuradoria de Justiça, Bruno, e eu tive a sorte de conviver com Sua Excelência desde então. Tornei-me amigo de seus filhos, mas especialmente amigo dele, a quem carinhosamente me chamava, me tratava como xará. E eu queria dizer que desde o momento que Bruno me procurou, que o Coronel Paulo esteve comigo, que Beatriz esteve comigo, eu me lembrei o tempo inteiro de Luiz Carlos Abrita. E eu queria então dizer aos senhores da minha emoção plena e queria dizer que hoje, todo instante aqui, a luz de Luiz Carlos Abrita estará irradiando. E a ele é que gostaria muito de compartilhar esta oportunidade pessoal que tive de entrar nas letras jurídicas e de conviver
com pessoas tão seletas como está acontecendo nessa manhã. Era isso. Sintam-se bem-vindos, sintam-se em casa. Eu queria muito, daqui a pouco nós vamos celebrar aqui um termo de parceria, mas eu queria muito que vocês nos dessem a honra e a oportunidade de sempre estar aqui conosco. Essa também é uma casa que cheira a história, cheira a cultura, temos tantos associados que são também magistrados, e a origem de tantos, desde a origem do Instituto, é na magistratura. Mas uma magistratura com M maiúsculo, uma magistratura que pensa no seu papel de igualar os desiguais, uma magistratura que quer distribuir verdadeira justiça social para esse país. É isso. Sintam-se bem-vindos, é um momento muito especial para a Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado. Registramos a presença do diretor emérito e presidente do Conselho Empresarial de Cultura da Associação Comercial de Minas Gerais, Jorge Carlos Borges de Souza. Convidamos agora o presidente da AMAGES e o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais para a assinatura do convênio de intercâmbio cultural entre as duas entidades. Passamos agora a palavra ao Dr. Bruno Terra Dias para a apresentação do palestrante Ângelo Osvaldo, que temos a satisfação de receber hoje. Bom dia a todos. Deixo de nominar inteiramente a mesa, pois já se o fez, e assim, abreviamos. Mas quero a todos cumprimentar nas pessoas dos doutores Rogério Faria Tavares, Fernando Armando Ribeiro, presidentes, respectivamente, da Academia Mineira de Letras e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Quero dizer da minha imensa satisfação de estar aqui hoje. Algo mesclado com alguma tristeza. Afinal de contas, nosso amigo, colega, confrade, José Osvaldo Loureiro Lasmar, está acometido de uma doença insidiosa que nos preocupa a todos nesses tempos. Sabemos que, se tudo der certo, obterá alta em pouco tempo e não sofrerá maiores consequências. Sinto a responsabilidade de estar aqui em lugar dele, meu amigo, e oro para que sejam breves os dias de isolamento e rápida a sua recuperação sem sequelas. Tenho hoje aqui uma missão que pode ser encarada de duas maneiras: grata, gratíssima, e ingrata, ingratíssima. Porque apresentar aquele cujo nome chega antes, aquele cujo nome se traduz em significado, aquele que dispensa a apresentação, é quase um embaraço.
Mas fazê-lo aqui nesse instante é também uma imensa alegria. O Dr. Ângelo Osvaldo tem uma vida que por si é testemunho de cultura. Tantos cargos já ocupou nas esferas municipal, estadual, federal, e prefeito, muitas vezes prefeito, um prefeito múltiplo, reconhecido. Alguém cuja produção intelectual também se distingue e o faz maior entre os grandes. Gratíssima oportunidade, ingratíssima oportunidade, gratíssima oportunidade de poder abraçá-lo, mas triste de não poder dizer nada que já não seja do conhecimento de todos, pois na tradição dos melhores homens públicos de Minas Gerais e exemplo para o Brasil, o professor Ângelo Osvaldo não fez da sua vida uma reserva pessoal. Pelo contrário, fez de sua vida uma oferta ao público. Aquilo que antigamente se dizia um livro aberto, pois todos nele leem aquilo que é o melhor da síntese de Minas, e sendo Minas é a síntese do Brasil. Não posso dizer mais que isso sem ser enfadonho. Mas quero também dizer um pouco de uma outra pessoa que não está entre nós. Apenas para reiterar o que o Dr. Luiz Carlos Rezende Santos, o meu querido amigo Luiz, e já trabalhamos juntos há mais de década. Somos grandes amigos. Mas quero me referir ao saudoso presidente Luiz Carlos Abrita, filho do modernismo. Seria um complemento, não seria em nada diferente de um grande complemento à estada dele aqui, pois seu pai foi integrante do movimento modernista em Cataguases, escreveu na revista Verde e fez a carreira de juiz e fez dos filhos admiradores da cultura. E por isso Luiz Carlos Abrita semeou tanto e colheu tanto e nos beneficiou a todos. A ele, o meu sentimento e a minha gratidão. Sentimento por não tê-lo aqui entre nós. Minha gratidão pela oportunidade de conhecê-lo e de desfrutar do muito que ele ofereceu. Mas hoje, nós iniciamos um momento singular. E me atrevo, e peço licença ao presidente Luiz Carlos, que é o meu amigo Luiz, e peço também licença ao Coronel Paulo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, e meu amigo Paulo, peço licença a ambos para falar um pouco, representando-se assim, me permitem, as duas casas, pois na qualidade de magistrado integro a AMAGES e na qualidade de titular da cadeira TP4 integro o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Nós temos a oportunidade hoje de tratar de algo que foi muito além da literatura, muito além das artes plásticas, muito além da política. Nós temos a oportunidade de refletir sobre aquilo que foi um movimento que trouxe sentido a ser culturalmente brasileiro. Afinal de contas, nós fomos ensinados a pensar com os gregos, fomos ensinados a agir com os romanos, fomos colonizados pelos portugueses, fomos abraçados por italianos, espanhóis, alemães, poloneses e tantos outros, japoneses, tantas colônias aqui se fizeram.
Mas antes de sermos colonizados e abraçados por estas todas culturas e civilizações, nós já éramos não um Estado no sentido que a palavra tem no mundo jurídico atual, mas nós éramos plurinacionais, as múltiplas nações indígenas, de indogêneros, ou seja, o gênero local, o humano local. Essa palavra de origem tão controvertida, mas que diz, indubitavelmente, a população originária. E justamente isso faltava. Faltava o toque local. Porque na literatura escrevíamos como europeus. Nas artes plásticas, esculpíamos, desenhávamos, pintávamos como europeus. Na música, escrevíamos como europeus, compunhamos como europeus. Mas faltava dizer que não somos apenas descendentes de europeus. Não somos apenas europeus tropicalizados. Nós somos brasileiros. Com tudo o que a metamorfose da confluência de povos distintos, de continentes distintos, pode produzir. Com tudo que o sincretismo das religiões da Europa, da África e das Américas poderia produzir. Contudo, de influência de pensamento mítico e místico, religioso e político, poderia produzir. Eu vejo a Semana de Arte Moderna como um marco. Não se iniciou naquela semana de 13 a 17 de 1922. Teve todos os seus antecedentes para chegar àquela culminância. Mas também não se encerrou ali. Teve todas as consequências para até hoje não se esgotar. 100 anos passados ainda continua sendo o maior marco cultural da vida brasileira. E o maior marco cultural, seja para quem colhe Guimarães Rosa, Murilo Rubião, Carlos Drummond de Andrade, seja para quem colhe Inimar de Paula, seja para quem colhe Juscelino Kubitschek, seja para a maravilha do melhor do que somos em todos os tempos, na literatura, nas artes plásticas, na música de Villa-Lobos, na política de Tancredo. O marco de 1922 nos engrandece. Uma pena que tão poucos dentre nós que digo nação brasileira, não nós que estamos aqui, uma fração pequena da nação brasileira tem noção disso. Mas muita felicidade que essa data esteja sendo comemorada aqui e allures. Há uma chamada por 22. E essa chamada não é apenas um eco. E não é de ser diminuída a condição de um eco. Essa chamada é a renovação. A renovação que coincide com a celebração da nova realidade do mundo. A realidade quântica, a realidade do espaço-tempo, a realidade antropofágica de Oswald, mas antropofágica para digerir, sintetizar e fazer o novo. Enfim, hoje estamos aqui para ouvir
o nosso querido doutor Ângelo Osvaldo, o nosso querido amigo, confrade Ângelo Osvaldo, que muito melhor do que eu, e nessas breves e improvisadas palavras, poderá nos dizer que marco foi 22, que marco é 22, que maravilhas projetam-se para o futuro dessa nação que ainda está se fazendo, que ainda está se amoldando e que será, sem dúvida nenhuma, uma das dignidades da humanidade. Muito obrigado. Convidamos agora para a sua apresentação o Dr. Ângelo Osvaldo, que falará sobre os modernistas na Terra do Ouro. Podemos tirar a máscara. Caros presidentes Luiz Carlos Rezende Santos e Paulo Duarte, caro desembargador Bruno Terra, muito grato pela sua generosa introdução, caros amigos e amigas, confrades, consórcios, membros das duas entidades que nos congregam aqui, a AMAGES e o Instituto Histórico. Renovo inicialmente a homenagem prestada ao presidente Luiz Carlos Abrita, recentemente falecido, e evoco exatamente essa sua origem no modernismo. Seu pai, meu xará, Oswaldo Abrita, foi um dos integrantes do Grupo Verde de Cataguases, cidade onde nasceu meu pai, Cristino Teixeira Santos. E o presidente Abrita sempre comentava comigo algum aspecto da Revista Verde, da participação do seu pai, que foi depois juiz em Carandaí e presidiu um famoso caso que entrou para os anais da jurisprudência mineira. O grupo de Cataguases, que eu vou também lembrar aqui, realmente foi um dos pioneiros no Brasil do movimento modernista, coroado em 22 pela Semana de Arte Moderna, e nós estamos exatamente no marco de fevereiro de 22 para celebrar esse centenário. Para mim é muito grato também, porque há 50 anos atrás, exatamente, eu era editor do suplemento literário do Minas Gerais. Não era de Minas Gerais, era do Minas Gerais, porque saía na barriga do Diário Oficial, e nós trabalhávamos na sala Carlos Drummond de Andrade, exatamente a sala onde Drummond foi redator do Minas Gerais no início dos anos 30, antes de ir para o Rio de Janeiro com Gustavo Capanema. E nós pudemos naquele momento também fazer uma leitura crítica do modernismo e do legado fundamental, essencial, que o modernismo nos deixou, que continua sempre se multiplicando. Eu me lembro que naquele final dos anos 60 e começo dos anos 70, nós víamos no teatro de Zé Celso Martins Correia, no cinema de Glauber Rocha, na poesia dos irmãos Campos, Augusto e Haroldo, nós víamos na música de Caetano Veloso e Gilberto Gil o renascimento do modernismo, mas dentro da contemporaneidade, com novos e instigantes aspectos. Eu fiz aqui aproveitei esses dias tumultuados de insônia em Ouro Preto, pelos problemas todos que nós tivemos, aproveitei as horas tardias da noite para redigir um texto em que eu procuro também fazer uma trajetória
de tudo aquilo que nos levou a 22 e o que aconteceu especialmente em Minas Gerais naquele momento. E chamei esse texto, dei a ele o título de Os Modernistas na Terra do Ouro. O Brasil sempre atraiu a atenção dos franceses. Os interesses econômicos recobriram-se do fascínio pela novidade do imenso território descoberto pelos portugueses no hemisfério sul, como demonstrou a famosa festa em que um grupo numeroso de tupinambás dançou na cidade de Rouen em 1550, em homenagem ao rei Henrique II e sua mulher Catarina de Médicis. Em Museu de Rouen, Musée Départemental des Antiquités, encontram-se toras de pau-brasil entalhadas e utilizadas na ornamentação de casas da época em que os franceses tudo arriscavam para buscar a madeira vermelha nas costas brasileiras. As experiências de implantação de uma colônia com Nicolas de Gagnon, no Rio de Janeiro, entre 1555 e 1560, e Daniel de Latouche, em São Luís do Maranhão, no ano de 1612, deixaram forte impressão no imaginário, mas não lograram o êxito de Juliette Rouen, que saqueou o Rio de Janeiro em 1711, onde se dava o embarque para Lisboa do ouro extraído nos sertões dos distritos das Minas, então integrante da capitania de São Paulo. Façanha que levou o rei Dom João V a mandar queimar os exemplares de Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas, naquele ano publicado em Lisboa pelo jesuíta Antonil, já que continha a indicação exata do roteiro para se chegar às cobiçadas minas de ouro preto e do Sabará do Sul. Alguns anos mais tarde, as pérfidas ideias, entre aspas, francesas, assim chamadas nos autos de devassa da Inconfidência Mineira, rechearam as livrarias dos letrados de Minas Gerais, como a do cônego Luiz Vieira da Silva, tema de um espirituoso ensaio de Eduardo Frieiro, e contribuíram para a fermentação do plano revolucionário de 1788-89 em Vila Rica. Mas os poetas emergentes, distanciando-se da metrópole intelectual que era a França, foram pastorear na Arcádia romana os versos que moldaram a obra de Cláudio Manuel da Costa, que inclusive fazia poemas em italiano, e Tomás Antônio Gonzaga. O Império Napoleônico fez com que a família real portuguesa se transferisse para o Brasil em 1808. Após a abertura dos portos pelo príncipe Dom João, muitos franceses passaram a viver no país ou percorreram de ponta a ponta o fabuloso território. A chamada missão francesa foi a reunião no Rio de Janeiro de um grupo de artistas procedentes da França, no qual Jean-Baptiste Debré e Grandjean de Montigny tiveram protagonismo notável. O naturalista Auguste Saint-Hilaire visitou as províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao chegar ao eremitério do Caraça, nos ermos finais da região mineradora, Saint-Hilaire comoveu-se ao ser indagado pelo irmão Lourenço, fundador da obra da Senhora Mãe dos Homens, sobre o que havia sido feito de Napoleão, exilado em Santa Helena. Na primeira viagem que fez ao centro de Minas Gerais, em 1881, chegando a Ouro Preto, Mariana, Sabará, Santa Luzia, Lagoa Santa e Caraça, o imperador Pedro II valeu-se da narrativa de Saint-Hilaire, atindo a sua leitura para melhor observar a natureza e os diferentes aspectos da vida mineira. A influência francesa atravessa o 800 e avança pelo século XX. Os escritores Anatole France e Rémy de Gourmont eram reverenciados. Anatole France visitou o Rio de Janeiro em 1909, sendo recebido pela Academia Brasileira de Letras e seu presidente, Rui Barbosa. Solitário em Mariana, o poeta Alfonso de Guimarães sonhava, segundo diz um verso dele, oficiar no mosteiro de Verlaine. O mecenas Freitas Vale, mecenas gaúcho, radicado em São Paulo, abriu em São Paulo, em 1904, as portas da sua Vila Quirial. Era um salão em que ele recebia a intelectualidade e a inteligência de São Paulo e escrevia poemas simbolistas somente em francês, sob o pseudônimo de Jacques Davray. Mas é com o compositor Darius Milhaud,
secretário do poeta Paul Claudel, embaixador da França no Rio de Janeiro entre 1916 e 19, que o Brasil exerce um impacto significativo na obra de um autor francês. Miliot deixou-se contaminar pelos ritmos brasileiros que animam suas composições e admirava a obra de Ernesto Nazaré. Le Bœuf sur le Toit, inspirada numa canção do Carnaval Carioca de 1918, marcou época em Paris. Capital da República, o Rio de Janeiro festeja os cânones da Belle Époque, com seus neologismos, de maneira que as primeiras manifestações modernas ficam nos interstícios do padrão oficial. Em São Paulo, convergência de gente de toda parte, o movimento modernista expande-se desde os primórdios da década de 1910. O pintor lituano Lazar Segal expõe em 1913 e vai fixar-se na cidade. Ele foi a Buenos Aires, voltou para São Paulo e vai fixar-se ali e casa-se com uma Clapin, que também se envolve no movimento modernista, cidade na qual Anita Malfatti mostra um conjunto impactante de pinturas em 1917, merecendo a crítica feroz do escritor Monteiro Lobato, o famoso artigo ao qual ele deu o título de Paranoia ou Mistificação. Entre os dias 11 e 17 de fevereiro de 1922, eclode a Semana de Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Com repercussão em todo o Brasil, a semana vem revelar a produção inovadora de músicos, poetas, atores e pintores. O convite, o programa da semana de 22 tem uma árvore desenhada por Di Cavalcanti. Já ela ali a busca dos frutos que ela iria gerar. O Sapo, um poema de Manuel Bandeira, faz a plateia coachar a fim de vaiar a nova poesia. E a música de Heitor Villa-Lobos anuncia sonoridades inauditas. O poeta Oswald de Andrade e a pintora Tarsila Amaral estavam em Paris nesse momento. Ao registrar os 30 anos da semana, numa crônica de 29 de junho de 1952, Tarsila revela, aspas, a verdade é que, por essa ocasião, como muitas vezes declarei, recebi em Paris uma carta de Anita Malfatti, comunicando-me o ocorrido quando eu trabalhava candidamente no ateliê de Émile Renard, hors concours do Salão Oficial dos Artistas Franceses. Émile Renard, inteligente e sensível, respeitava Picasso e outros vanguardistas, razão pela qual via com bons olhos minhas academias de tendência impressionista que, naquele meio francamente acadêmico, pareciam avançadas demais. É que eu levara àquele ambiente as lições do professor El Pons, de São Paulo, cujo ateliê frequentara pouco antes de minha partida para a Europa. De volta ao Brasil, em junho de 1922, só aqui vim tomar conhecimento com a arte moderna, acontecendo-me o mesmo que aconteceu a Graça Aranha. Graça Aranha era membro da Academia Brasileira de Letras e se converteu ao modernismo, tornando-se uma das figuras de ponta, um dos protagonistas maiores da semana e do movimento modernista. E depois também vai ser o ator de muitas controvérsias e contendas entre os modernistas. Oswald de Andrade foram sempre implacáveis com ele. Tarsila e Oswald voltam de Paris em 1923. Na Place de Clichy, em Montmartre, eles anteveem um novo Brasil nascendo de suas raízes originais. No estúdio da rua Egésip Moreau, Tarsila reúne a vanguarda. Oswald de Andrade e Tarsila voltam a Paris em 1923. Aí eles vão se instalar na Place de Clichy, em Montmartre, e anteveem um novo Brasil nascendo de suas raízes originais. No estúdio da rua Egésip Moreau, Tarsila reúne a vanguarda artística de Paris e compartilha feijoada, compota de bacuri, pinga e cigarros de palha. Com Blaise Cendrars, Fernand Léger, grande pintor, Jules Supervielle, um poeta que depois, nos anos 30, visita Belo Horizonte, Brancusi, o grande escultor, Robert Delaunay, Vollard, Rolf de Marais, Darius Milhaud, que tinha vivido no Brasil, e o príncipe negro Kojo Tavalu. E um outro grupo em que aparecem Jean Cocteau, Éric Satie, o grande músico, Albert Gleizes, que foi professor de Tarsila e seria mais tarde professor de Mário Silésio,
que sai de Belo Horizonte nos anos 40 e vai estudar também em Paris. Gleizes e Lot, André Lot e Albert Gleizes, ambos foram professores de Tarsila e estiveram também com Mário Silésio. Além de, eventualmente, Picasso, Jules Romain e Valéry Larbaud. Aproximando-se do poeta suíço-francês Blaise Cendrars, Tarsila e Oswald nele despertam a vontade de visitar o Brasil, o que veio a acontecer no início de 1924. Sérgio Millier, que participou da Semana de Arte Moderna, também em Paris, liga-se a Cendrars. Numa crônica de 19 de outubro de 1938, Tarsila evoca essa época. Os artistas tateavam o novo caminho aberto pelo cubismo, e por toda parte, nos cafés, nos restaurantes, nos corredores dos teatros, nos intervalos dos concertos, na rua, em casa, se falava sobre arte, entre críticas e divergências, e se entrechocavam implacáveis. Cendrars, um dos pioneiros da nova poesia livre, ágil como pensamento, forte, sadia, da poesia livre, ágil como pensamento, forte, sadia, gostosa como um fruto selvagem, era atacado pelos surrealistas. Mas Cendrars não dava confiança. Fecha aspas, o comentário da Tarsila. Blaise Cendrars nasceu em 1887 e morreu em 1961. Era um bourlingueur. Bourlingueur é uma palavra francesa que quer dizer uma pessoa que gosta de viagens aventurosas. E exatamente, era um bourlingueur atraído pelas viagens aventurosas. Em 1915, em Chalon-sur-Marne, ferido gravemente no decorrer da Primeira Guerra Mundial, ele tem amputado o antebraço direito, Blaise Cendrars, fizeram um trocadilho com ele, como no sonho premonitório da pintora Sônia Delaunay, em que o poeta aparece sem um braço. Condecorado, torna-se cidadão francês, que tinha nascido na Suíça, em 16 de fevereiro de 1916. Mas logo Blaise Cendrars, não era esse o nome dele, ele inventou esse nome para ele, Blaise Cendrars. Mas logo Blaise Cendrars vai virar Breze Brésil, Brésil Cendré, na saudação entusiástica dos modernistas de São Paulo. Em fins de 1923, Oswald e Tarsila levam Cendrars ao encontro de Paulo Brado, no Hotel Claret, no Champs-Élysées. O mecenas paulista convida o poeta a visitar o Brasil. Iria concretizar-se a proposta dos modernistas que os modernistas lhe haviam feito. Em breve escala no Rio de Janeiro, é recebido por Paulo da Silveira, Américo Facó, Ronald de Carvalho e Sérgio Buarque de Holanda e Graça Aranha e Prudente de Moraes Neto e Guilherme de Almeida, conforme registrado em fotografia. Esses estão no Rio de Janeiro. Desembarcado do navio Formose, que vai depois dar esse título, ele vai usar num livro de poemas, desembarcado do navio Formose, em Santos, em 5 de fevereiro de 1924, um incidente marca a esperada chegada. Os fiscais alfandegários querem impedir sua entrada no Brasil, alegando ser ele um mutilado. Um imigrante mutilado não podia entrar no país. Mário de Andrade, indignado, publica um artigo contundente, afirmando ser a mão perdida de Cendrars, aquela de que mais necessitava o Brasil na construção de sua nova cultura. Sérgio Millier, Couto de Barros, Luiz Aranha e Rubens Borba de Moraes o conduzem a São Paulo, onde é homenageado com um jantar por Dona Olívia Guedes Penteado no seu célebre salão modernista e faz palestras sobre a moderna poesia francesa. Enquanto isso, as bombas pipocavam por São Paulo inteiro, porque nós estávamos em plena Revolução de 1924, uma grande convulsão político-militar em São Paulo. O que não perturbou muito a jornada modernista. Eles foram para fazendas no interior, voltavam para São Paulo, tinha um salão modernista decorado com obras de arte moderna de Dona Olívia Guedes Penteado e discutiam então a nova poesia e a nova música. Nulle part au monde je ne fus aussi frappé par la grandeur manifeste aujourd'hui et par la beauté immuable de l'activité humaine, quand débarquant pour la première fois au Brasil. Escreve ele no livro Aujourd'hui, em 1931. Em nenhuma parte do mundo, ele que viajou quase o mundo inteiro, eu fui tão marcado
pela grandeza manifesta hoje, pela beleza imutável da atividade humana, que quando desembarquei pela primeira vez no Brasil. Esse texto foi recolhido por sua filha Myriam Sandra, no volume de 600 páginas que ela dedicou à vida d'un homme qui a cherché la lumière, de um homem que procurou a luz. Visitei-a no seu apartamento em Paris, quando Myriam Sandra assim escreveu um exemplar a mim ofertado, por Ângelo Osvaldo, ce Blaise Sandra, que appartient aussi au Brasil. Para Ângelo Osvaldo, este Blaise Sandra, que pertence também ao Brasil. Foi em 1º de dezembro de 1984, 40 anos depois, 60 anos depois da viagem de Blaise Sandra ao Brasil e a Minas Gerais. A curiosidade de Sandra provoca nos modernistas o desejo de mostrar-lhe o país, o que resulta no redescobrimento deles próprios como brasileiros. Entre os dias 1º e 4 de março, o poeta passa o carnaval no Rio de Janeiro, com Olívia Penteado, Tarsila e Oswaldo. Em 18 de março, o Correio da Manhã do Rio estampa o Manifesto Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, no qual ele cita Sandra. Em abril, a ideia é ampliar e aprofundar a redescoberta do Brasil, sugerida pelo mergulho no Carnaval Carioca. A Semana Santa lembra os altares barrocos de Minas e incentiva o roteiro, em companhia de Oswaldo e seu filho Noné, Tarsila, Olívia, René Thioier, Alfredo Silva Teles e Mário de Andrade. Sandra viaja por Minas Gerais, assistindo às cerimônias da Semana Santa nas velhas cidades do Ouro. O contato com as cidades históricas e a obra do Aleijadinho causa forte impacto no grupo excursionista. Mário de Andrade, quando foi a Mariana em 1919 para estar com o simbolista Alfonso de Guimarães, já havia sido tocado pela genialidade do Aleijadinho, segundo ele, o primeiro artista genuinamente brasileiro. É o que ele vai dizer quando voltou a São Paulo em 1919. Ele vem à procura do poeta simbolista Alfonso e volta tocado pela genialidade do Aleijadinho e impactado pela ideia de uma arte essencialmente brasileira, produzida pelos brasileiros e não mais uma arte importada, que é a grande missão do Aleijadinho. Ao retornar a São Paulo, Mário de Andrade não focaliza Alfonso, mas escreve e faz palestra sobre a singularidade do Aleijadinho na história da arte. Para ele, a fealdade de algumas esculturas de Congonhas, o famoso cronista João do Rio, pouco antes havia feito uma excursão a Congonhas e publicou uma série de artigos no Rio de Janeiro, dizendo que os profetas, especialmente as figuras do espaço, eram medonhas, eram horrorosas, eram espantalhos, e aquilo era muito feio. E Mário de Andrade, para ele, a fealdade de algumas esculturas de Congonhas, tão criticada pelo poeta e cronista João do Rio, nada mais é do que o corte expressionista do mestre dos Passos da Paixão. A janela do trem, fazendo as vezes de câmera, sugere Oswald de Andrade a poesia Kodak, clicando versos como Blaise Sandra faz exatamente nos poemas reunidos no seu livro intitulado Kodak. A caminho de Minas, Oswaldo fotografa coqueiros, aos 2, aos 3, aos grupos, altos, baixos. Tarsila descobre com encantamento as cores brasileiras que ficaram esquecidas na paleta de sua infância. Oswaldo replanta o pau-brasil. O Aleijadinho foi o grande deglutidor da arte europeia. Como os indígenas caetés que devoraram o primeiro bispo, Dom Pedro Fernandes Sardinha, em 1556, o poeta antropofágico devora todas as influências estrangeiras para fazer a digestão com quem Antônio Francisco Lisboa, filho de um europeu e de uma africana, logrou energia para criar a primeira arte a ser chamada de brasileira. Tarsila não será apenas a aluna aplicada de Léger, tampouco Oswald, o discípulo irônico de Apollinaire. A força criativa que moveu o Aleijadinho no sentido da originalidade é a seiva que alimenta Tarsila no parto do Abapuru e leva Oswald a proclamar o Manifesto Antropófago de 1928. As formas novas trazidas da Europa devem prestar-se a exprimir ideias não importadas, porém essencialmente brasileiras.
Não mais os navios para o Havre de Sandra, mas os trens que levam a Minas. Oswald chama para o embarque. Ide a São João del Rei de trem, como os paulistas foram a pé de ferro. Autoridades mineiras se espantam com o fato de intelectuais de São Paulo quererem conhecer as cidades do passado, quando Minas faz tudo para antecipar o futuro. Diretor da imprensa oficial, Noraldino Lima, que depois vai ser interventor na queda do Estado Novo, recepciona os visitantes e procura enfatizar-lhes os progressos de Belo Horizonte como um modelo de cidade moderna. Em entrevista ao Diário de Minas, Oswald de Andrade diz que é nas velhas cidades que se acham as raízes do Brasil e critica os Versalhes de Estuque, da jovem capital de apenas 26 anos. Em Lagoa Santa, acompanhando os visitantes em nome do governo, o secretário de Estado de Agricultura, Daniel de Carvalho, oferece-lhes terrenos na região, o que excita os planos de Sandra. O poeta imaginara envolver-se em negócios de terra no Brasil, a fim de sair das dificuldades financeiras em que ele se enredava na França, com a família. Sempre visionário, ele queria fazer um filme e estudar possibilidades de ganhar dinheiro com o apoio de Paulo Prado. Mas a proposta teria sido apenas um gesto do secretário Daniel de Carvalho, cuja aparência impressiona Mário de Andrade. No Noturno de Belo Horizonte, belo e caudaloso poema publicado no início de 1925, síntese das imagens e impressões da viagem a Minas, o autor de Pauliceia Desvairada visualiza-o. Citação do poema. Afinal, Belo Horizonte não é uma tolice como as outras. São Paulo não é a única cidade arlequinal. E a vida, a gente, nosso povo tostado, o secretário da Agricultura é novo. No entanto, Blaise Sandra guardará para sempre o sonho de tornar-se latifundiário no Brasil. Em carta a Dona Olívia Guedes Penteado, datada de fevereiro de 1929, ele pergunta: "Que devient nos terres, nos souvenirs? Saudades, saudades, saudades. Oh, Nossa Senhora do Brasil, je vous bénirais si vous pouviez m'envoyer de belles photos d'Aleijadinho." O que foi feito das nossas terras e das nossas lembranças? Saudades, saudades, saudades. Oh, Nossa Senhora do Brasil, como ele chamava Dona Olívia de Nossa Senhora do Brasil, que eu vos abençoarei se vós podeis enviar-me belas fotos do Aleijadinho. Para todos eles, o contato com a obra do Aleijadinho em Congonhas, Ouro Preto, São João del Rei e Sabará traz consequência intensa e profunda. Sandra identifica-se com um artista estropiado, ele que não tinha um braço, quer fazer um filme sobre ele, apaixona-se pelas histórias que correm a respeito do grande escultor e arquiteto do Brasil colonial. Imagina uma personagem chamada Manolo Seca, na qual vai misturar traços de um prisioneiro com quem conversa nas grades da cadeia da cidade de Tiradentes e outro detento, febrônio índio do Brasil, no Rio de Janeiro, a quem chegará a visitar no Rio de Janeiro. Na crônica de 1938, Tarsila lembra que, para Sandra, a realidade só interessa como ponto de partida para as suas narrativas. As suas impressões locais são transplantadas para o quadro que a imaginação requer, arremata, recordando-se do episódio em Tiradentes e da visita penitenciária do Rio de Janeiro. O Aleijadinho torna-se matriz, fonte, referência, exemplo para os devaneios de Sandra, como para a nova percepção dos modernistas a respeito da cultura brasileira. De volta a São Paulo, após a estada a Minas, Sandra envia correspondência em 17 de maio a um escritor mineiro não identificado na carta publicada por Miriam Sandra na biografia dedicada ao pai e pertencente ao arquivo da Biblioteca Nacional da Suíça, a fim de solicitar informações. Je viens de faire un voyage de 3 semaines dans les villes vieille cité de Minas. J'ai visité Congonhas et suis tout à fait enthousiasmé par l'œuvre et les travaux d'Antônio Francisco Lisboa, dit l'Aleijadinho. J'ai décidé de faire connaître ces grands artistes en Europe et tout particulièrement en France par une série d'articles dans les journaux et les revues d'art et je veux même lui consacrer un livre. Eu venho de fazer uma viagem de 3 semanas nas velhas cidades de Minas. Visitei Congonhas
e estou completamente entusiasmado pela obra e os trabalhos de Antônio Francisco Lisboa, dito Aleijadinho. Decidi fazê-lo conhecido, fazer esse grande artista conhecido na Europa e particularmente na França, por uma série de artigos nos jornais e revistas, e eu quero mesmo consagrar um livro, junto ao Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos de Congonhas do Campo, desde 1985, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, escreve Oswald de Andrade em 1924. Trecho do poema: as cúpulas brancas dos passos e os cocares revirados das palmeiras são degraus da arte do meu país, onde ninguém mais subiu. Em Belo Horizonte, o Grupo Paulista e Sandrá encontram-se no Grande Hotel, na Rua da Bahia, onde está hoje o Conjunto Maleta, com um punhado de jovens mineiros que se iniciavam nas trincheiras do modernismo. Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Emílio Moura, Martins de Almeida e João Alfonso são alguns dos moços que, entre a timidez e o fascínio, se aproximam dos protagonistas da Revolução deflagrada 2 anos antes, na Semana de Arte Moderna. É o chamado Grupo da Rua da Bahia, frequentador do Café Estrela e da Livraria Francisco Alves, ali na esquina ainda de Bahia e Augusto de Lima. Aquele casarão da Livraria Francisco Alves está lá, está escrito Livraria Francisco Alves. O livreiro Francisco Alves o deixou de herança para a Academia Brasileira de Letras, que é proprietária do imóvel, onde está a Drogaria Araújo no térreo. É o chamado Grupo da Rua da Bahia, frequentador do Café Estrela e da Livraria Francisco Alves, em preparativos para lançar, em 1925, os 3 números de A Revista Casa Mata do Modernismo de Belo Horizonte, sob a liderança do poeta Itabirano. Pedro Nava conta que uma das coisas mais importantes para a vida do nosso grupo foi a visita, logo depois da Semana Santa de 1924, da caravana paulista que andava descobrindo no Brasil depois do Carnaval passado no Rio de Janeiro. Tive notícias do grupo na Rua da Bahia por Carlos Drummond, que estava convocando visitantes para irem ver os paulistas no Grande Hotel. Continua Nava. De repente, vimos entrar com passo apressado e ágil, vindo do corredor que dava para a ala de quartos dos Altos de Paraupeba, Avenida Augusto de Lima, a figura escanhoada, arrumada, escaracolada como de um imperador romano, de olhos verdes. Era Oswald de Andrade, sofregamente perguntando: quais são vocês? E lembra ainda o memorialista, o Oswald cintilava conversando. Nós ouvíamos tomados da maior admiração. Admiração por ele, por nós mesmos, de estarmos nos entretendo ali com a maior expressão do modernismo. Adiante, Nava retorna ao salão de cima do Grande Hotel para encontrar a coisa mais linda, senhores, que estava lá. Tarcilalá do Amaralá. Vocês já imaginaram o trem divino e inteligente como ela era aos 34 anos? Exatamente aquela cara do autorretrato de frente mesmo 2, as narinas 2, as conchas das orelhas par, as metades da boca decalques. E a primeira visão de Mário de Andrade. Senti de estalo a imensa simpatia, a amizade em estado nascente e a enorme influência de sua personalidade sobre o raro que eu escreveria em moço e o demais que venho fazendo depois que passei da idade, diz Nava. A respeito de Sandrá, figura admirável de homem livre, aventureiro e poeta, como ele próprio descreve, Nava afirma que, sem dizer o seu nome, não se pode escrever a história dos vanguardistas franceses e dos modernistas brasileiros. É por isso que eu fiz essa construção toda aqui. E desenha um retrato, diz Pedro Nava. Tinha 34 anos, uma guerra e uma mutilação quando o conheci em 1924. Fisicamente era magro, seco, musculoso, ágil, cara triangular, pele do rosto lustrosa como se tivesse sido enviernizada, muito vermelho e de expressão sempre sorridente. Cabelos de um castanho avermelhado e olhos gateados. Conversando, o que dizia era sempre de originalidade saborosa. Seu julgamento era profundamente rápido e arguto. Não se enganava de jeito nenhum em questões de arte, poesia e literatura.
Esse 1924 seria como um píncaro galgado em um ano simbólico para nós, reconhece Pedro Nava. Simbólico já na morte de Anatole France. Eles começaram a esculhambar Anatole France e Rémy de Gourmont, os modernistas, que antes liam Anatole France. Milton Campos, que era do grupo também, era um devoto de Anatole France. E simbólico já na morte de Anatole France. Depois seria o ano de Kodak e Feuille de Route, Ilha Formosa, de Blaise Cendrars. E dos poemetos de ternura e melancolia de Ribeiro Couto, dos estudos brasileiros de Ronald de Carvalho, que tínhamos no altar desde os epigramas de 1922. Ao Oswaldo, inteligência fina e penetrante, oferece o Oswaldo por meu intermédio, Carlos. Com esta dedicatória, datada de agosto de 1924, portanto, 3 meses após o encontro na Rua da Bahia, Drummond leva em mãos a José Oswaldo de Araújo, meu avô, diretor do Diário de Minas, um exemplar de Memórias Sentimentais de João Miramar, o que prova a imediata sintonia e cumplicidade dos modernistas paulistas e mineiros a partir de abril de 1924. O Drummond já estava fazendo divulgação da obra do Oswaldo de Andrade no Diário de Minas, que era o jornal mais importante da época, órgão oficial da Tarasca e do Partido Republicano Mineiro. Drummond conhecera Oswaldo um ano antes, mas é o contato com Mário que vai fazer desabrochar o modernista mineiro. Em carta datada de 28 de outubro de 1924, Carlos Drummond se dirige a Mário de Andrade na expectativa de ser lembrado pelo criador de Macunaíma para entabular o diálogo. Aspas, procure-me nas suas memórias de Belo Horizonte, um rapaz magro que esteve consigo no grande hotel e que muito o estima. Ora, eu desejo prolongar aquela fugitiva hora de convívio com o seu claro espírito. Fecha aspas. Desenvolve-se desde então a intensa correspondência entre os dois poetas. Na mesma ocasião, Cendrars continuará a incentivar os modernistas brasileiros. O jeune Jean de Catacases, tango vient de tanguer, et jazz vient de jaser. Que importe l'étymologie, si ce petit klaxon m'amuse. Aos jovens, às gentes jovens de Cataguases, tango vem de tangar, e jazz vem de jazar. Que importa a etimologia, se essa pequena buzina me diverte. É o poema que datado de Rio, 9/11/1927, o poema de Blaise Cendrars, especialmente dedicado aos jovens poetas da Revista Verde, da cidade mineira de Cataguases, entre eles o Oswaldo da Brita, evidencia a consideração em que tinha o movimento modernista em expansão no Brasil. O poema aparece no número 3 da Verde, lançado exatamente em novembro de 1927, e enche de orgulho os ases de Cataguases. Ainda em 1927, em Itanhandu, no sul de Minas, aparece a revista Elétrica, cujo nome expressa a busca de coisas novas. E Montanha é publicada em Ubá, na zona da mata, ali bem perto de Cataguases. A revista, editada por Carlos Drummond de Andrade, Martins de Almeida, Emílio Moura e Gregoriano Canedo, lança apenas 3 números em julho e agosto de 1925 e janeiro de 1926. Apoiada pelos autores do Rio de Janeiro e de São Paulo, merece crítica reveladora da estreiteza do ambiente cultural de Belo Horizonte. O ensaísta Eduardo Frieiro, sob o pseudônimo de João Cotó, desmancha o prazer dos modernistas. Aspas para o Frieiro. Há nesta cidade 4 ou 5 jovens estudantes que cultivam certo subproduto literário a que o senhor Mário de Andrade dá o nome de literatura pau-brasil. Ditos rapazolas formam aqui uma pequena tertúlia de iniciados no objetivo dinâmico do espírito moderno. Precisavam de um órgão, veio o órgão, isto é, a revista. A dizer a verdade, a insignificância do órgão não correspondeu à largueza da tarefa. Se há um esforço de poetas e escritores no avanço das experiências modernistas, em sucessivas publicações de curta duração e livros de tiragem muito reduzida, permanece um vazio com relação às artes plásticas. Em 13 de maio de 1929, aparece o tabloide Leite Crioulo, a ser publicado como suplemento do jornal Estado de Minas, totalizando 19 edições. Era uma vertente mineira da antropofagia.
À frente do criolismo estão João Dornas Filho, Guilhermino César, originário do Grupo Verde, e Aquiles Viváqua, que era capixaba e veio com a família se radicar em Belo Horizonte, em cuja casa, situada na Rua Bernardo Guimarães, esquina de Sergipe, os modernistas vivenciaram o Salão Viváqua de poesia moderna. Segundo Dornas Filho, a finalidade do criolismo é mais ou menos a mesma da antropofagia, é a mesma de todos os movimentos nacionalizadores. Do que se faz naquele trecho em matéria de arte, ressaltam-se os desenhos e aquarelas, que eu considero esplêndidos, de Pedro Nava, que se tornou médico e passa a ser considerado bissexto em poesia e em artes plásticas até a explosão de sua obra memorialística em 1972, exatamente no cinquentenário da semana, com o lançamento de Baú de Ossos. A exposição pioneira de Zina Aita, ela nasceu em Belo Horizonte em 1900, e depois ela foi estudar na Itália e voltou a Belo Horizonte em 1920. Ela faz uma exposição no Salão do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte, em estilo manuelino, satirizado por Mário de Andrade, no poema de 1924, a antiga Câmara de Vereadores, que foi primitivamente um Conselho Deliberativo. Em estilo manuelino, satirizado por Mário de Andrade no poema de 1924, agora bem acolhida por Aníbal Matos, que já era professor de arte em Belo Horizonte, ele fluminense, que veio se instalar aqui, não logra atrair o olhar da cidade dos ecletismos arquitetônicos. O Diário Oficial Minas Gerais, em 1º de fevereiro, 2 anos antes da Semana Paulista, comenta que as cores bizarras de suas telas ferem, não raro, a vista do visitante. As cores de Zina Aita. O poeta Austen Amaro, que publica o livro, nasceu em 1901, que publica o livro de poesia Juiz de Fora em 1926, com desenho de Pedro Nava na capa, comparece à exposição e revela: foi a primeira vez que vimos obras em que as cores eram muito diferentes da realidade. Ali, bem perto, umas pessoas riam, debochavam, outras procuravam entender as obras que estavam ali, bem perto de nós. Natural de Belo Horizonte, tendo estudado na Itália, Zina Aita participa da Semana de 1922. Só havia 2 mineiros no palco do Teatro Municipal de São Paulo. A Zina Aita, na semana de 22, que registra também a presença do também mineiro Agenor Barbosa, nascido em 1896, em Montes Claros, poeta e jornalista, cujo poema Os Pássaros de Aço, lido no segundo dia, 15 de fevereiro, segundo dia do programa, foi o único aplaudido, certamente pelo ritmo ainda passadista dos versos. O modernismo nas artes somente emerge em Belo Horizonte cerca de 20 anos mais tarde, com a chegada do pintor Alberto da Veiga Guimarães, em meio a iniciativas inovadoras do prefeito Juscelino Kubitschek. Em 1940, o prefeito convida Oscar Niemeyer, Cândido Portinari, Roberto Burle Marques e Alfredo Sesquiati para a criação do Conjunto da Pampulha e patrocina, em 1944, a polêmica exposição de arte na galeria do Edifício Mariana e a abertura da escola dirigida por Guimarães no Parque Municipal. Aquela famosa exposição que rasgaram o galo do Portinari. Oswaldo e Mário estiveram em Belo Horizonte nessa época e fizeram conferências sobre as 2 décadas do movimento modernista de São Paulo, sempre exaltando a vertente mineira. E naquele instante preciso, o advento do modernismo visual em Belo Horizonte, com a Pampulha e Guimarães. A contribuição dos escritores mineiros à produção modernista cresce após a excursão de 1924, é decisiva e será marcada pela comunhão com os autores de São Paulo e do Rio. O número 3 da revista de Antropofagia, ela é dirigida por Antônio de Alcântara Machado, traz na primeira página, o número 3, traz na primeira página o poema No Meio do Caminho, a pedra fundamental da poesia de Carlos Drummond de Andrade, tanto uma ara de louvação como um alvo de apedrejamento. A redescoberta do país e da condição de ser brasileiro, a busca das raízes e da originalidade, a apuração de um caráter nacional diferenciador, a linha evolutiva da arte que começa com o Aleijadinho, tudo isso faz com que os mineiros apreendam
essas ideias e as pratiquem com a contundência que vai da poesia de Drummond ao memorialismo de Pedro Nava, princípio e desfecho da trajetória modernista. Um poema do escritor e político Afonso Arinos, nosso grande jurista, senador Afonso Arinos de Melo Franco, reflete com nitidez a nova visão com que os modernistas passam a enxergar a própria Minas. É um poema, se não me engano, de 1925. No ano de 1900, trecho do poema, no ano de 1925, o senhor diretor de obras deitou abaixo a matriz da Boa Viagem, que lindo nome para um cemitério, e construiu no lugar dela uma catedral gótica último modelo. Eu achei que foi bobagem, mas o povo de Minas diz que era progresso. Ao analisar o Noturno de Belo Horizonte, o ensaísta Vandermelo Miranda diz que o desenho de uma nação brasileira adquire aqui contornos que descartam a oposição excludente entre nacional e universal, cuja rigidez irá comprometer até o limite do regionalismo ou do fascismo. Lembremos que Plínio Salgado estava no palco do Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922. E houve uma vertente integralista e uma vertente nacionalista de sabor fascista, saída do modernismo. E ele tem saída para ficar fora mesmo. O ensaísta Vander, isso é interessante o que o Vander está dizendo. O desenho de uma nação brasileira adquire aqui contornos que descartam a oposição excludente entre nacional e universal, cuja rigidez irá comprometer até o limite do regionalismo ou do fascismo parte do projeto modernista então em curso. Como Maia esclarece em 1924 a Drummond, a aludida oposição inexiste quando se pensa o ser nacional como portador de traços distintivos que são universais justamente por serem diferenciais, isto é, por contribuírem para incrementar a polifonia das civilizações. Diz Mário, o dia em que formos inteiramente brasileiros e só brasileiros, a humanidade estará rica de mais uma raça, rica de uma nova combinação de qualidades humanas. As raças são acordes musicais. Cerca de meio século depois da semana de 1922, Oswald de Andrade ressurgiu no tropicalismo dos compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil e no teatro José Celso Martins Correia, que montou O Rei da Vela em 1968. Eu assisti essa montagem do João Caetano. Mário de Andrade passou a ser referência e impôs-se como quem anteviu novas perspectivas e dimensões para a cultura brasileira e seus desafios. E a venda do Abaporu para o Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, MALBA, em 1995, emblematizou a tela como um ícone maior do modernismo, agitou os meios culturais e recolocou Tarsila Amaral na sua posição matricial da arte brasileira do século XX. Em particular, quanto a Minas Gerais, o modernismo ajudou tanto os poetas e escritores a reencontrar suas origens, quanto os intelectuais a pensar a formação cultural de sua região para além dos limites asfixiantes que deterioraram outras vertentes do nacionalismo saídas do movimento de 1922. Tenho duas mãos e o sentimento do mundo, diz Carlos Drummond de Andrade. Ao lado de Pedro Nava, Drummond forma com o poeta Murilo Mendes a trindade que Minas Gerais ofereceu ao modernismo brasileiro. Nascido em Juiz de Fora, Murilo Mendes viveu no Rio e no exterior, radicado em Roma, no final da vida. Mas há todo um processo de leitura que conduz sua reinserção no conhecimento do público do Brasil como uma das maiores expressões advindas do primeiro modernismo. A poesia e a ensaística de Afonso Ávila, 1928, portanto ele nasceu já no avançado do primeiro modernismo, 1928-2012, sintetizam a força criativa do legado modernista na obra das sucessivas gerações de Minas. A revalorização do barroco mineiro na condição de patrimônio cultural e fonte de criatividade começa na viagem modernista de 1924, uma viagem que não tem fim, uma jornada que não tem fim. Ouro Preto, Congonhas, Diamantina e Pampulha foram inscritos no patrimônio mundial. E esse acervo é fonte de novas rupturas e invenções, tanto quanto a herança do modernismo no centenário da sua explosão. Obrigado.
As senhoras e senhores receberam um exemplar da revista Magiscultura, número 24. Essa revista é editada pela Magis, com textos dos magistrados mineiros. E nós lembramos que todas as edições da revista estão disponíveis para download no site da Magis. Com a palavra, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Coronel Paulo Duarte Pereira. Vantagem falando aqui, posso retirar essa máscara incômoda, pelo menos para mim, muito incômoda realmente. Mas, presidente, demos início com chave de ouro a esse convênio de intenções, de interações que nós assinamos neste momento aqui. Um trabalho brilhante, que nós até comentávamos com o Josvaldo, nosso prefeito, as dificuldades que ele tem na Ouro Preto, na restauração, essa nossa cidade histórica. Como é que ele arranjou tempo para tanta pesquisa? Mas podemos dizer que ficamos felizes com essa chave de ouro e o cumprimentamos, querido confrade Ângelo Osvaldo. Fomos nós, do Instituto e da Magis, fomos felizes em trazê-lo aqui para darmos no início as comemorações da Semana da Arte Mulher. Caro presidente, Dr. Luiz Carlos, eu vou cumprimentá-lo e cumprimentar a mesa diretora no seu nome e dizer que nós do Instituto Histórico e Geográfico estamos muito agradecidos ao ilustre presidente e aos companheiros aqui da Associação de Magistrados por nos permitir esse encontro que vai ficar gravado e será realmente elevado ao conhecimento de todos os associados do nosso Instituto Histórico e Geográfico. Antecipando por tudo, então fica aquele abraço de agradecimento de nós todos do Instituto Histórico e Geográfico. Queria dizer também, meu caro presidente, da nossa tristeza de não termos aqui Luiz Carlos Abreu, nosso emérito presidente. Sei que preciso continuar com os trabalhos que ele deu início no Instituto. É um peso realmente para os nossos ombros, mas acreditamos que com a participação efetiva de todos os nossos companheiros, em especial dessa diretoria de cultura que temos lá no Instituto, nós temos condições de levar pelo menos adiante aquilo que ele começou. E começou muito bem. Nosso sentimento de tristeza, a vida do nosso amigo particular, sentimos muito a perda desse grande homem das nossas Minas Gerais. Cumprimentando as autoridades aqui presentes, também sigo o roteiro aqui do nosso desembargador Terra, cumprimentando todos aqui em nome do nosso confrade e presidente da Academia Mineira de Letras, Dr. Rogério Tavares, e do presidente do meu tribunal, desembargador Fernando, tribunal que serviu por meio século da minha existência, após 30 anos na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Cumprimento as senhoras aqui presentes na figura da Priscila Freire. Ela sabe da nossa amizade de longos tempos com o nosso querido Dr. Alberto Freire,
nosso abraço. E com essa alusão à nossa querida Priscila, um abraço a todas as mulheres que estão brilhando aqui no nosso encontro de hoje. Meus prezados confrades e confreiros do Instituto Histórico e Geográfico, meus companheiros da Associação dos Magistrados, que eu tenho a honra de pertencer, um abraço a todos os presentes. Meus senhores, minhas senhoras, o Instituto Histórico e Geográfico, na sua função motivadora da cultura histórica e geográfica de Minas Gerais, programou para este ano uma série de comemorações, de atos e fatos que influenciaram na trajetória política, econômica e social do Brasil. Dedicou-se ao centenário da Semana do Modernismo de 1922, marco cultural do século XX. O inusitado brilhantismo teve como início essa palestra que acabamos de ouvir, proferida pelo nosso associado, Dr. Ângelo Osvaldo, que é um renomado historiador, atual prefeito de Ouro Preto. Externamos ao Dr. Ângelo Osvaldo, em nome dos nossos associados, efusivos cumprimentos e sinceros agradecimentos. Considerada a dedicação, o Instituto programou as comemorações do bicentenário da independência do Brasil com a realização de encontros culturais, palestras e depoimentos, voltados para as razões e efeitos daquele ato, configurado no grito da independência do Brasil, que mudou em definitivo a nossa história ao decretar a autonomia político-social e soberania do nosso querido país. Ressalto que na sequência dessas efemérides foi incluída a projeção do ciclo da Inconfidência Mineira, que terá seu desenvolvimento no mês de abril do atual exercício. É porque fazem agora 230 anos da pena aplicada por enforcamento ao Tiradentes. Então, precisamos realmente levar adiante essas comemorações. Presto minhas homenagens à Comissão Cultural Permanente de Antropologia do Instituto, que tem à frente como presidente a abnegada associada professora Márcia Duarte, que em árduo trabalho e excessivo zelo nos proporciona a indispensável segurança a essas realizações culturais. E ela tem tranquilidade para isso. Tem aqui o nosso querido desembargador Bruno Terra e a doutora Beatriz, né? Temos nós para auxiliar nessa tarefa. Né? Nosso doutor Antônio Carlos, que é o secretário-geral do Instituto Histórico e Geográfico, que nos prestigia com a sua presença. E nesta ímpar oportunidade, registramos os nossos encômios às AMAGES, na pessoa de seu ínclito presidente, Dr. Luiz Carlos Rezende Santos, que nos ensejou este inesquecível encontro. Um marco a ser registrado em nossos anais e para sempre ser reconhecido. O convênio de intercâmbio, ora firmado entre a AMAGES, a Casa dos Magistrados Mineiros, o Instituto Histórico e Geográfico, a Casa de João Pinheiro, certamente frutificará e será de vital importância a nossa história, a trajetória da nossa história. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, para as considerações finais e encerramento da sessão. Mas que manhã agradável, né? Acho que nem percebeu que caiu uma chuva danada ali durante essa peça maravilhosa que Ângelo Osvaldo nos brindou. Eu brincava aqui com o Coronel Paulo, enquanto o senhor falava, que
e falei depois logo para o senhor, né, que hora, em que momento o senhor conseguiu, né? E eu queria dizer para o senhor que eu tenho um amigo que eu considero, na verdade é amigo dos meus irmãos, mas que amigo dos irmãos da gente também são os nossos, né? Eles convivem muito comigo, e que até um dia desse era seu secretário de turismo em Ouro Preto, e o senhor me encaminhou aqui para o secretário de Cultura aqui de Minas Gerais, o Rodrigo Câmara, né? E que é um menino intenso, né? Intenso, além de um grande artista de fato. E ele já me dizia o quanto o senhor era intenso, né? E aqui hoje ficou essa prova. E que gratidão ao bom Deus que tenho que deixar por uma manhã tão agradável, de tanta cultura e de tanta leveza. Muito obrigado, meu querido Ângelo Osvaldo, muito obrigado, Coronel Paulo, muito obrigado, Bruno, meus amigos. Voltem sempre, essa também é uma casa de vocês, é uma casa da cultura, e nós nos sentimos muito honrados de vivermos essa oportunidade aqui. Oxalá que isso se repita muitas vezes. Muito obrigado, bom dia.